Para os imprevistos com a sua empresa, conte com o seguro empresarial da Tóquio Marine e garanta a continuidade das operações. Fácil para contratar, ampla aceitação, cobertura sob medida e assistência 24 horas. Tóquio Marine Empresarial. Proteção para seus negócios, tranquilidade para você. Olá pessoal, é com grande prazer que nós estivemos presente aqui no debate do Setembro Amarelo, organizado pela Prefeitura Municipal de Cabo Frio, através da Coordenadoria de Desenvolvimento Geral Humano, presidido pelo pastor Neemias. Tivemos a participação de Érica Rodrigues, superintendente de Políticas Públicas para Crianças e Adolescentes, da Betânia Batista, secretária da Criança e do Adolescente, da Luísa Maria, fundadora do projeto Moça Bonita, e de uma grande plateia. E da minha presença também, Ulisses Branco. Então esse não é um podcast, é um programa especial em celebração à vida. E é esse dedicamos a você. Sejam muito bem-vindos. O seminário tem como objetivo este encontro valorizar, enfatizar a vida. Vale a pena viver. Então nós ouviremos aqui pessoas que estão afinadas com este tema e nos darão aqui sinalizações sobre isso. Este evento é promovido pela Coordenadoria Geral de Desenvolvimento Humano e neste encontro está também ter a participação da Secretaria Adjunta de Saneamento e Saúde do Trabalhador e o Conselho Municipal de Saúde. Tá bom? Isso, que alegria. Então, esse evento está tendo como pano de fundo a realização desses setores. Boa tarde a todos. É um prazer, obrigada, pastor Neemias, pelo convite. É sempre muito bom falar da vida, né? Principalmente para mim, que valorizo de fato a vida, a oportunidade que eu tenho várias vezes de viver. E eu chego a me emocionar quando é essa temática de valorização da vida, porque quando eu faço uma reflexão sobre a minha trajetória de vida, a gente vê quantos motivos a gente tem para desistir, né? Então, eu, há mais de 15 anos, atuo no Sistema de Garantia de Direito da Criança e do Adolescente, e o meu ingresso nesse sistema, como garantidora de direito da criança, se deu justamente por conta da minha história pessoal, né? Eu fui convidada em 2008 para participar de uma palestra, e essa palestra falava sobre o abuso e a exploração sexual infantil no Brasil. Era o início da CPI da pedofilia. Naquele momento eu tive um grande impacto da minha vida, que eu acho que foi o meu maior nível de indignação, porque aquilo que eu achava que tinha acontecido só comigo na minha casa, a estatística me mostrava que ocorria em mais de 98% dos lares brasileiros. Então, não era só eu que tinha sido abusada, como assim a maioria das nossas crianças passavam pelo abuso sexual, isso era comum. E claro que como toda pessoa que vivencia o abuso, que sofre o abuso, seja ele sexual ou físico, a gente tem sequelas, né? A gente tem alguns bloqueios, a gente tem uma reatividade muito grande. E com o passar dos anos, atuando nessa campanha, eu pude olhar para mim e identificar cada bloqueio, cada gatilho, cada abuso ainda sofrido nos dias atuais, o quanto as pessoas são abusivas com a gente, o quanto a nossa criação é abusiva, o quanto a nossa cultura é abusiva, o quanto somos cobrados além daquilo que muitas das vezes podemos ofertar e o quanto nos sentimos culpados em falar não, né? Afinal, a gente vem de uma educação que quando a gente errava, a gente era agredido, né? Colocado de castigo. Nós não éramos ensinados você errou, vem cá, eu vou te ensinar a fazer o caminho correto. E nessa cultura muito abusiva, né, de você estar sempre bem, de você não poder falar, estou cansado, eu estou mal, hoje eu não estou afim, eu não quero visita. Nessa cultura de você não saber e não poder se permitir o dia mal, a gente vai acumulando
fracassos, decepções, constrangimentos e tantas outras emoções negativas ao longo dos anos. E aí, aos 33 anos, eu recebo um diagnóstico de depressão e síndrome do pânico num grau severo, no auge da minha carreira. E aí eu ainda estava atuando como design gráfico, estava realizando o meu maior projeto nessa área da identidade visual e recebo um diagnóstico desse. Mãe de 2 filhos biológicos, uma adotiva e 2 enteados. Vocês verem que eu gosto mesmo de criança, não é de brincadeira. E aí, de repente, paralisada, né? Naquele momento, no melhor momento da minha vida, paralisada. A ponto da minha filha debruçar na minha cama e não deixar eu dormir com medo de eu não acordar. E aí você se sente realmente muito impotente. Eu sonhei com os meus filhos. Eu não engravidei por acaso. Eu não estava numa profissão que era o dinheiro mais importante. Era a profissão que eu gostava, que eu tinha prazer. E eu nunca acreditei na depressão. Eu achava que era uma grande frescura, principalmente para as mães que não tinham filho igual o meu, segundo, né? Que já nasceu praticamente andando de skate. O menino me dava um sossego. Eu dizia, depressão é coisa de fresco. Não tenho um filho desse para agitar a nossa vida, não tenho a quantidade de trabalho que eu tenho, de responsabilidade que eu tenho, até me ver nesse quadro. E aí há uma grande frustração, você se vê impotente de realizar tarefas mais simples, como pegar uma panela de pressão e colocar no fogão, porque era um peso surreal, eu não tinha força. E aí o que resta para uma pessoa proativa? Não conseguir realizar nada, suas tarefas mais básicas. Qual é a sensação? Qual é o primeiro pensamento? Não vale mais a pena viver. Os meus filhos não merecem essa mãe. O meu esposo não merece essa mulher. E esse era um pensamento muito natural e é um pensamento muito comum, principalmente entre as vítimas de abuso sexual ou vítimas de exposição, de humilhação. Hoje a gente tem aí uma estatística de que as pessoas que são expostas com seu conteúdo íntimo na rede social, na internet, que são expostas, elas têm uma chance... 11% dessas pessoas que são expostas têm tendência suicida. E as nossas estatísticas hoje são muito altas, né? Nós tivemos aí, em uma década, um aumento de 43% nos casos de suicídio. A Organização Mundial de Saúde traz pra gente um dado de 700 mil mortes anuais por suicídio. E pasmem, nós tivemos um aumento de 86% no índice de suicídio de jovens entre 15 e 29 anos. E aí a grande pergunta é: o que nós estamos fazendo para reconhecer a importância da vida, da nossa vida, para que possamos contagiar o outro com tamanha importância? E eu lembro, eu falo, a gente está gravando, né? Não deixem meu marido ouvir isso, senão ele vai inflar e vai se sentir o cara, né? Roberto Carlos vai ficar para trás e ele vai cantar esse cara assim. Óbvio. Eu não sei como que meu marido suportou e vivenciou esse momento. Não sei. Se eu tivesse no lugar dele, talvez não, com certeza, não sejamos hipócritas aqui, eu não teria suportado. A mulher acorda, não quer pentear um cabelo, não quer mais sair da cama, não tem motivo para mais nada. E a pessoa está ali acreditando, e ele foi um herói quando ele dizia assim: você não está tendo prazer, alegria nas coisas básicas, né? Então ele simplesmente mudava toda a nossa rotina. Vamos fazer um piquenique, vamos conhecer um lugar novo. E me levava para lugar, para a natureza, e eu andava no barro, e aquela poeira de estrada, aquilo tudo. E ali ele ia me apresentando novas realidades que me faziam sentir capaz de continuar a viver.
e os meus filhos contribuindo com tudo isso. Meu filho, à época, estava com 6 para 7 anos, e ele dizia para mim, descabelada: mãe, você está linda hoje, dá um sorriso. E eu tinha que forçar aquele sorriso para ele. Foi a minha família que, o mesmo olhar que eu tinha para minha família de dizer, eles não merecem passar por isso pelo amor que eu tenho a eles, era a minha família que me convencia de que valia a pena lutar até o último instante por conta deles. E aí eles me apresentaram o sentido da valorização da vida. E era no olhar dos meus filhos, era ao me colocar de frente ao espelho, eles me mostravam fotos. Ele dizia: olha para essa Érica, você está vendo tudo que somos ou que temos? Foi por sua participação, foi por sua colaboração. Então hoje, por que eu estou aqui? Por que hoje eu ainda estou no sistema de garantia de direito da criança e do adolescente? É justamente para dizer, não só para eles, para vocês pais, avós, para vocês homens e mulheres, é que nós temos o compromisso de valorizar a nossa vida, e não só a nossa vida, porque a partir do prazer de viver, das pessoas notarem na gente, essa gosta de viver, elas são impactadas pelo brilho nos nossos olhos, pelo sorriso largo que nós expressamos por aquilo que fazemos, por onde passamos. Então, eu quero deixar aqui para vocês a minha história e dizer exatamente o que a gente veio aqui para dizer, né? Vale a pena viver. Vamos valorizar o que a gente tem de melhor, que é a nossa vida. Até pouco tempo eu fazia parte da coordenadoria, hoje não faço mais, mas a missão ela é muito maior que qualquer coisa. Dividir conhecimento salva vidas. Em 2017, eu diagnostiquei um câncer de mama, carcinoma infiltrante nível 3D. O nível 3D, ele é quase terminal. O câncer, ele é diagnosticado em 4 etapas. 1, cara, tu vai salvar. Foi o comecinho, vai dar certo. 2, tá complicado. 3, tá complicado demais. 4, metástase. E aí, então eu estava quase no bico do urubu. E eu quero confessar uma coisa para vocês. Quando eu diagnostiquei o câncer, ele não veio para mim como uma sentença de morte. Ele veio para mim como uma oportunidade. Ele veio para mim, eu sou cristã desde pequenininha, e sempre ouvi falar nas ruas de ouro, sempre ouvi falar num Deus Todo-Poderoso, e sempre amei esse Deus Todo-Poderoso. E aí, quando eu recebi o diagnóstico, eu falei assim: gente, que oportunidade de ver o Senhor. Eu vou abraçar o Senhor. Eu não quis saber, porque para ver Deus tem que morrer. E eu vi ali uma oportunidade. E o que aconteceu? Durante esse período assim de eu falar, as pessoas não entenderam: você está com câncer, você está feliz? Eu falei: gente, preste atenção, o câncer não é um bicho de 7 cabeças, é um momento que eu estou vivendo. E vai passar. E aí eu entendi que eu não ia morrer, que a seara era grande, faltavam trabalhadores. Então eu decidi pegar um limão chamado câncer e fazer uma limonada bem docinha. E durante meu tratamento eu fiz 29 quimioterapias, 25 rádio, tive 15 vezes no centro cirúrgico. Só de mama a gente mexeu 5 vezes, eu não tenho as 2 mamas, porque eu diagnostiquei e depois eu reincidi. Essa musculatura eu também não tenho, eu bem sou deficiente física, eu paro na vaga de deficiente. Olha que beleza, tem que ter uma vantagem dessa. Tem que ter um benefício. E aí a gente começou a falar sobre a esperança de viver, sobre a vida. E as pessoas foram chegando, e começou a chegar muitas pacientes oncológicas para conversar. E foi chegando, e a gente já tem 6 anos de projeto. Há 5 anos a Record fez um levantamento e nós tínhamos atendido em média 10 mil mulheres, para a honra e glória do nome de Jesus, explicando para elas que o câncer não é o fim, é um começo de você viver melhor. Você pensa assim:
quando a pessoa tem um diabetes. Quem aqui tem glicose alterada? A maioria tem, mas você tem? Quem mais tem glicose alterada? Ou diabetes mesmo? Pois é. Uma pessoa diabética, comprovada, ela vive melhor do que uma pessoa saudável, se ela tiver consciência do que ela tem que fazer. Essa pessoa vai praticar exercício. Essa pessoa não vai comer açúcar, que açúcar inflama tudo. Essa pessoa vai dormir bem. Tudo depende de como você leva a sua vida. Você precisa escolher viver. E aí você vai encontrar o caminho, como ela citou, que o marido levou ela para viver outras experiências. Tira o foco da dor e joga o foco na vida. E a vida vai sorrir para você. Que ela sorriu para mim. Após os anos de tratamento, foram 5 anos de tratamento. Eu recebi agora, dia 15 de abril. Eu não estou nem em remissão. Não há uma célula cancerígena sequer no meu corpo. No nome de Jesus, eu matei o câncer, sabe como? Quando eu matei ele aqui. Toda enfermidade você mata aqui primeiro. Toda depressão, toda doença. É claro que eu fiz quimioterapia, radioterapia, tudo que era pia eu fiz. É a parte do tratamento. Mas a maneira que você vê o que você está vivendo modifica o seu futuro. Então, a coisa está muito complicada. Mate o medo aqui. Nós temos 2 cérebros. Olha eu falando disso. Nós temos um sistema nervoso que nós nascemos, o cérebro principal, que você nasceu, você vai chorar, vai mover a mãozinha. O cérebro não precisa te mandar fazer isso, você vai fazer. Mas nós temos um cérebro novo, que é o cérebro da primeira informação. Então, eu chego para a pessoa e falo assim, olha, o médico chega e fala assim, você tem câncer, é terminal. A pessoa fala, vou morrer. A célula manda essa informação, seu cérebro manda essa informação para os seus neurônios. E os seus neurônios começam a morrer. Porque você mandou a informação. Agora, o cérebro fala assim, você tem câncer. A pessoa fala. E você fala assim, é mesmo? Gente, foi o meu caso. Eu tenho uma oportunidade, eu vou ver Deus. O meu cérebro recebeu aquilo como uma coisa boa. Eu consegui ver uma coisa boa. E o meu cérebro mandou informações para as minhas células, e as minhas células decidiram viver. No dia 28 de outubro, nós vamos ter em Cabo Frio a presença de doutora Tereza Cipreste. É a minha mastologista. Foi quem detectou o câncer. Eu já tinha câncer há 3 anos, não sabia. Você não fazia exame? Fazia exame. Mas isso em Outubro Rosa eu conto. Mas eu me lembro que quando eu cheguei na sala da doutora Tereza, ela falou para mim assim, Luísa Maria, ela é brava assim, sabe? Quem está no controle? Você ou o tumor? Aí eu falei, doutora, é Jesus que está no controle. Aí ela falou assim, Luísa Maria, quem está no controle? Você ou o tumor? Aí eu falei, doutora, é Jesus que está no controle. Luísa Maria, quem está no controle? Você ou o tumor? Eu falei, é verdade, doutora, sou eu que estou no controle. Mas quem está no controle da minha vida é Jesus. Eu estou contando isso para vocês porque eu encontrei um caminho para viver. Eu encontrei numa hora de um deserto muito difícil, onde as pessoas decidem ir embora, os maridos decidem ir embora, muitos se afastam porque a mulher fica altamente depressiva. Eu encontrei um jeito de lidar com isso, pela misericórdia do Senhor. E essa maneira que nós vivemos a doença transformou a nossa cidade. Se você conversar com uma paciente oncológica hoje que tenha passado pelo projeto Moça Bonita, ela não vai chorar o câncer nem vai lamber a doença. Ela vai falar assim, eu só tenho hoje para viver. E hoje eu vou viver da melhor maneira possível. Eu serei feliz hoje. Porque ninguém que está aqui sabe a hora que vai morrer. A diferença de um paciente oncológico é que ele tem uma espada aqui ó, na cabeça dele. Mas todo mundo tem essa espada. A gente atravessa a rua, pode ser atropelado. A gente pode infartar. Mas nós nos esquecemos e vivemos bloco. Vamos vivendo uma loucura de vida. Acordou, não sei o que. Eu não vivo assim, filho.
Eu tenho muitos afazeres, 6 horas da tarde, 7 horas, já desliguei meu interruptor, me procura 8 horas, 8h30, eu estou deitada no meu colchão de Hipoflex do lado do meu marido. Também 3 horas da manhã meu relógio desperta para eu começar a minha vida de organização, porque eu prefiro fazer mais cedo. 5h30 eu levanto da minha cama e vou viver. Organize a sua vida da maneira que você gosta. Seja feliz no que você gosta de fazer. Encontre um motivo e celebre a vida. Muito bem. Antes de passarmos ao outro, então, neste primeiro bloco... Durante a doença eu escrevi 8 livros. Assim, neste primeiro bloco eles fazem uma apresentação, eu estou repetindo isso aqui. Só responda aqui, por favor. E essa motivação linda que a Luísa apresentou, mas só para realçar, ela deixou claro isso, acho que todo mundo entendeu, que mesmo tendo essa experiência religiosa de fé, ela cumpriu todo o tratamento, não é isso? Tudo, exatamente. Não é? Todo o tratamento. Tudo. Então, andaram fazer. de mãos dadas, ciência e fé. A sua fé, a sua experiência religiosa. Você não abandonou, eu não vou abandonar o tratamento, não. Ela seguiu o tratamento e valorizar a vida significa também valorizar a ciência. A ciência. Inclusive, eu só posso testificar essas coisas que nós conversamos porque eu tenho vários exames. São mais de 100 exames que podem comprovar tudo que a gente falou do começo ao fim. Sem a comprovação da ciência, como vai provar o milagre da vida? Muito obrigado, pastor Neemias. Muito obrigado, minha amiga Luísa. A gente já participou de um projeto com crianças juntos. A Betânia também. A Érica tem um testemunho lindo de vida, meus parabéns, que ainda não chegou ao fim, tem muita coisa a ser construída ainda. E, bom, eu vou tratar do assunto de uma forma que nós venhamos a entender a depressão, porque hoje parece que se tornou a doença da moda. Mas ela é uma doença muito antiga, que antigamente se chamava melancolia. E muito mais antiga, se chamava dissídia. Fazia parte dos 7 pecados capitais, que para o português foi traduzido por preguiça. Do latim foi traduzido erradamente por preguiça. Ou seja, aquele que abandona a vida. Então não é uma coisa que acontece. Ela veio com a Revolução Industrial, com a mudança do homem do campo, com as pressões de trabalho, os altos horários de trabalho que ele tinha que percorrer. Isso começou a inflamar esse sentimento no ser humano. E também a partir do iluminismo. Foi um movimento que houve entre a Idade Média ali, que marca o início da Idade Moderna, em que a ciência veio ter mais valor que a religião, que pensadores, houve a Revolução Francesa como marco, e que começou a abandonar um pouco a fé, e também muitas pessoas começaram também ali a se questionarem demais também e a cometerem tal ato. Hoje a gente vê isso muito frequente, A Érica aqui perguntou, que geração é essa? Nós somos aqui, eu acho que eu sou o mais novinho da mesa aqui, mas nós somos uma geração mais resiliente que a... Estamos iguais. Mas voltando ao assunto, nós temos uma geração com menos resiliência, menos resistência às angústias, aos sofrimentos da vida que nós tivemos. Devido ao quê? Ao alto índice da tecnologia, que é tudo na mesma hora, porque a tecnologia, se aperta o botão no celular, está tudo ali. Não está acostumado com a frustração do não. Muitas das vezes, a gente importou dos Estados Unidos uma cultura na década de 90, que é o win e loser. Vencer ou perder. Ou seja, você tem que ser um vencedor em tudo. E na vida a gente não vence sempre. A gente tem. E nas derrotas, muitas vezes, nós somos fortalecidos. As derrotas fortalecem
e geram em nós, eu costumo dizer, cicatrizes. Porque enquanto é ferida, dói, machuca, você olha. Mas enquanto é cicatriz, você vê, você lembra do que aconteceu, mas aquilo não te afeta mais. Só ficou a marca. E aquilo te fortalece. E a neurociência, ela tem um papel fundamental nisso, porque ela vai falar dos neurotransmissores, como a dopamina. E o que é a dopamina? A dopamina é um neurotransmissor que é gerado quando você busca recompensas. Você pratica um trabalho, você faz alguma coisa que você gosta, um exercício físico. A serotonina, quando você toma um banho de sol gostoso, vai à praia, ali também é provocado isso em você, é um neurotransmissor. Tem a adrenalina também, que é aquele pico de alegria que a gente tem, aquele pico, desculpa o termo, de tesão na vida que a gente corre atrás. E o que a Érica contou me chamou muita atenção, que é parecida com a minha história. Quando eu estava no auge, eu fui acometido também. E a gente se pergunta, né? Poxa, mas eu, que estou aqui, o bambambam da situação, passando por isso, eu passei por uma depressão cíclica. O que é uma depressão cíclica? É uma depressão que você trata e ela volta de outras formas. Você já sabe como tratar ela e ela volta de outras formas. E até eu entender isso, ainda no início desse século, na primeira década, em 2005, até entender isso, eu achava, né, a própria religião, muitas das vezes, erroneamente, não por culpa da religião, mas por culpa de uma cultura nossa, de achar que tudo era diabo, que tudo era opressão na sua vida. E não, eu tinha acabado de perder um pai desaparecido no mar, eu tinha largado uma faculdade de jornalismo, no qual já era âncora da TV Estácio, no Rio de Janeiro, já fazia esporte. E tive que abandonar tudo para vir para cá e começar uma nova vida, né? E seguir um novo trabalho. Hoje tem uma empresa de seguros de sucesso, que faz seguros para as escolas em Cabo Frio, que faz seguro inclusive para todas as escolas de futebol do Flamengo no Brasil. Isso foi conquistado com muito suor, com muita lágrima, com muito trabalho, mas também com muita perseverança e acreditar naquilo que Deus tem para a gente. E como é que a gente gera esses neurotransmissores? Como eu falei, como é que eu vou gerar uma dopamina, uma coisa legal para a minha vida? Praticando exercícios, fazendo coisas que me agradam, às vezes assistindo uma série de TV que te alegra. Como é que eu vou gerar serotonina? Um banho de sol, uma vitamina D, uma caminhada na praia. A gente mora numa região maravilhosa, a alcalina das águas que nós temos aqui na Praia do Forte, na Praia das Conchas, Praia do Peró, enfim, as praias aqui da região. Isso tudo fortalece a geração desses neurotransmissores. E várias atividades, o seu bem-estar, você está com pessoas que você gosta. Já foi comprovado que quanto mais aglomerado você vive, por exemplo, se você participa de um coral, se você participa de uma religião, se você participa de uma associação, se você faz até o bem ao próximo, né? Como a Luísa fez aqui através do projeto Moça Bonita, que ela pegou uma experiência de vida, isso também vai alimentando no seu ser químicas que vão te ajudando a enfrentar isso. Então eu fiz psicoterapia, fiz TCC, fiz psicanálise, tive que ter no início acompanhamento psiquiátrico, tomar remédio, depois teve o desmame, porque você não pode ficar também dependente do remédio. Remédio é importante, sim, mas ele não pode se tornar uma muleta na sua vida. E o mais importante é a gente entender a sociedade que a gente vive hoje. A gente não se deixar levar, muitas das vezes, pelo que a publicidade impõe para a gente. Né? São traumas que a gente vive, que às vezes a sociedade aumenta,
que vê programas de TV, ou na internet até para os jovens, né? Tem até jogos, RPGs, que no final desafiam ao suicídio, que você tem que tomar muito cuidado com o que os seus jovens hoje, seus filhos estão fazendo, assistindo, coisas que não existiam na nossa época. E tomar cuidado também, hoje a gente tem a cultura, né? As pessoas até gostam, da música, sofrência. Você cantar uma vez ou outra, tudo bem, né? Quem não gosta de cantar Evidências no karaokê? Todo mundo gosta, é a música mais cantada, já foi comprovada isso no karaokê. Porém, se você ficar cantando aquilo, você vai estar alimentando o seu cérebro daquilo o tempo inteiro. E você vê que as músicas hoje não é o sofrer de amor, porque você tem músicas lindas do Djavan, lindas de Pixinguinha, de Noel Rosa, que falam sobre o sofrimento do amor, mas que não te levam para uma questão de gostar de sofrer. Hoje a pessoa, na música, fala que gosta de sofrer. Fala que é a mulher traída, que é o homem traído, que tem orgulho disso, que por causa disso vai pegar mais sei quantas. Então tudo isso, o próprio Renato Russo, ele viveu uma época depressiva quando escreveu Pais e Filhos, que ele fala, essa música é uma música depressiva. Eu escrevi num momento ruim da minha vida. E depois ele entrou em outro período que ele começou, até escreveu Vento do Litoral, outras músicas, né, que trazem mais alegria, né? Se você parar para pegar letras, estátuas e cofres, paredes pintados, ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do 5º andar. Nada é fácil de entender. A própria música já fala isso. Só que a melodia não faz você prestar atenção, porque o nosso cérebro, ele é dividido em 2 hemisférios. O hemisfério direito, que é o hemisfério criativo, que é o hemisfério em que você ali tem a maior parte artístico, mais emocional, e o hemisfério esquerdo, que é um hemisfério em que você tem as suas noções básicas de movimentação, de inteligência, de guardar. Por isso que tem, na neurociência, a gente fala do efeito Mozart, que é o quê? Quando você estuda ouvindo música clássica ou uma música instrumental, você prende suas emoções e você capta ali mais fácil a matéria, né? Porque o seu lado esquerdo está mais livre para fazer isso, né? Fazendo um breve resumo aqui de tudo que a gente tem para falar, né? Sartre também é um grande filósofo que fala que é no outro que a gente se identifica. Então, tudo isso a gente pode trazer, identificar e viver. O Gonzaguinha tem uma música muito linda que fala que às vezes a vida é ruim, né? Ninguém quer a morte, só saúde e sorte, apesar de tudo isso. E a pergunta roda e a cabeça agita, e eu fico com a pureza da resposta da criança, que é bonito e é bonito. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, professor Luiz. Enquanto você estava falando, eu estava me lembrando aqui, né? Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza para lá. São músicas que trazem canta alegria. Forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Não é? E é de um Martinho da Vila, que se a gente for ver, né, saiu Não é verdade? de uma condição que ninguém dá. Uma música que, inclusive, eu fiz crítica a ela e depois me penitenciei, porque eu não tinha entendido a poesia completa, apenas uma parte dela, que é aquela: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Assim, as pessoas levam muito. Na verdade, o Zeca ali, se você olhar toda a letra da música, ele está querendo dizer que apesar de tudo que acontece na vida, ele vale a pena viver. Então, vida me leva na vida. Me leva a vida, não é deixar a vida de qualquer jeito. Não, e a leitura feita por mim, a partir de outras leituras que eu tinha ouvido, era de que era uma música irresponsável. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, quer dizer, sem você se responsabilizar por nada. E um dia fui provocado a partir de uma parte que eu vi no carro, fui para casa, peguei lá o Dr. Google, peguei a letra e fui ler. Coisa linda!
Se a coisa não sai do jeito que eu quero, também não me desespero. Olha só que coisa linda. Vou deixar rolar. Não, olha só. A gente vai dar um rápido intervalinho. Daqui a pouco a gente está voltando aqui com esse debate Setembro Amarelo, Prevenção à Vida. Seu veículo protegido pagando até 50% menos? Sim, com o seguro Tóquio Marine Auto Roubo, você tem a cobertura ideal e pagando em até 12 vezes sem juros no cartão. Proteja seu carro contra roubo, furto e incêndio. Consulte já seu corretor. Procurando um seguro para proteger sua casa? Conheça o seguro Tóquio Marine Residencial e deixa que a gente cuida do seu patrimônio. Estamos de volta aqui na Prefeitura Municipal de Cabo Frio, pela Coordenadoria Geral de Desenvolvimento Humano, gerida pelo pastor Neemias, no debate de Setembro Amarelo de Preservação à Vida. Então a gente vai dar continuidade aqui a essa conversa para que você venha ter mais consciência. Boa tarde a todos, a todas. É sempre uma satisfação enorme estar junto de pessoas, discutindo o cuidado com pessoas, né? Eu sou muito observadora, sabe? E eu tenho visto que os resultados estão aí, os números estão aí, e eles revelam com muita clareza que nós estamos errando, né? Acho que a gente não está fazendo o dever de casa direitinho, né? Eu percebo isso. A começar pela importância do tema, e nós temos poucas pessoas aqui dispostas a ouvir sobre isso. Isso aí mostra que a gente está tomando a direção errada, né? Tem dever de casa que parece que é fácil, mas a gente não consegue fazer, né? E eu cresci escutando que eu preciso me amar para amar o próximo, né? Amar a si mesmo para ter a capacidade de amar o outro. Eu acho que o maior problema está aí. As pessoas não estão se amando, estão ficando com dificuldade de amar o próximo, sabe?
porque a valorização da vida é algo tão, parece ser tão simples, né? O que seria isso? Seria um bom dia carinhoso, um abraço gostoso, um oi, né, diferenciado, olhar nos olhos, ouvir de fato quem quer falar alguma coisa, né, ter uma escuta ativa, né? E eu sim, como professora, né, a gente começa a analisar o ambiente, né? E como professora alfabetizadora, eu vi ali na sala de aula muitas vezes os meus alunos, eu percebia eles além da dificuldade de aprendizagem, né? Eu olhava além, porque eu dava a eles aquilo que eu gostaria de ter recebido, né? E isso contribuía muito para o desenvolvimento cognitivo, né? Era um caminho assim que sempre me mostrava resultados positivos, né? Eu olhava para o emocional dele, era a minha prioridade, e eu alcançava o meu objetivo como professora, que era a aprendizagem dele, né? Então isso aí foi me chamando muita atenção, esse cuidado com o outro na prática. Porque na verdade a gente vê muitos discursos, né? Mas pouca prática, né? Um tempo da minha vida eu fui coordenadora de uma escola e todos os dias pela manhã eu dizia para dar entrada no turno da tarde, turno da manhã, e eu sempre falei, sabe? Já olhou para quem está do seu lado hoje, para o seu amigo? Às vezes ele está precisando de uma palavra, às vezes ele não está bem. A gente precisa estar atento ao outro. É bom demais, o resultado final disso é na sociedade em que todos nós vivemos. É para nós também esse cuidado, né? Então, assim, essa é uma prática que eu vejo que está ficando... Nós estamos muito indiferentes às situações que nós não poderíamos ficar. E agora, assim, aquele cuidado, assim, o problema ainda... A água ainda não bateu nos meus pés, então eu vou ficar quieto, né? Fala-se do coletivo, mas na hora de agir não age. Por exemplo, a Luísa. Ela passou por uma experiência... Né, vivenciou um milagre, ela poderia ter guardado para ela, né, ter pensado individualmente, eu tive o problema, eu venci o problema. Não, o que ela fez com esse problema? Ela multiplicou o cuidado com o outro, né? Nós estamos vivendo um tempo que nós não pensamos coletivamente, né? E como falar da valorização da vida sem falar na desistência dela, né? Então a gente entende que o estágio de sofrimento extremo a única forma de se livrar daquela dor é tirando a vida. E onde nós estamos, né? Porque eu acho que em algum momento existe um sinal, não vou generalizar nem afirmar que é 100%, mas eu acho que existem sinais, sabe? Eu penso que existem pequenas sinalizações e nós precisamos estar atentos. Outra coisa, né, que são negligências que a gente não deve, né, deve se vigiar para não cometer. Diminuir o problema do outro, dizer que o problema dele é pequeno, né? Porque o que é pequeno para o outro pode ser grande para mim, né? Então, assim, são caminhos que a gente vai tentando encontrar para melhorar o nosso mundo, né? Meu celular, desculpa, gente. A gente fica um pouco refém desse aparelho, né? E que a gente está aqui no Setembro Amarelo, quando na verdade é o ano todo, né, amarelo, que a gente possa pensar nessa cor e trazer à memória a necessidade da gente olhar uns para os outros, né, e de fato fazer diferença com pequenas palavras de carinho e de atenção, e quando tiver ouvido alguém, ouvir realmente, né, se dispor a estar ali inteiramente, né, porque a gente fala, eu tenho assim alguns exemplos, né, meus filhos falam que às vezes eu falo com eles olhando o celular. Eu digo, pode falar, eu estou escutando. Não estou escutando. E eles deixam isso bem claro, né? Então a gente está sempre ajudando um ao outro, sinalizando. Não, você não está me ouvindo, você está dando atenção para o celular, né? E a gente precisa se policiar, né? Vigiar, né? Que diferença eu tenho feito. Com certeza. Aconteceu um fato na minha casa, na época que eu morava com meus irmãos, e que eu estava na sala e me recebi uma mensagem do WhatsApp, meu irmão no quarto, me pedindo para
fazer alguma coisa para ele. Eu me levantei, bati na porta dele e falou: levanta, desculpa, vou ser educado, essa nádega da sua caminha e vem olhar nos meus olhos. Sabe o que ele me respondeu? Eu não sei mais fazer isso. Exatamente. É o que está acontecendo, as pessoas não se relacionam mais, né? Assim, tudo contribui, né? Que hoje pela manhã eu estava ouvindo uma live sobre esse tema, né? Que eu falei, não, eu vou estar à tarde lá, deixa eu ouvir. Veio o convite, eu falei, mano, esse convite aqui tem um significado diferente, porque hoje à tarde eu vou estar com pessoas falando sobre isso. Então, eu parei tudo para escutar, né? E tudo é projetado hoje em dia, foi uma das coisas que foi falado na live, para nos adoecer. Tudo hoje em dia é projetado para nos adoecer. A começar pelo tempo, né? O tempo, a gente não consegue mais administrar o nosso tempo como fazíamos, né? Nós tínhamos mais tempo para as coisas e hoje a gente não tem. E aí a gente não tem tempo para o filho busca outras estratégias para suportar algumas questões, porque ouvindo cada um, a gente vê que tem situações de dor, né? Que elas vão aumentando, e aí isso não cicatriza nunca, leva à dor extrema, que é onde leva a cometer, né? Recentemente, eu soube de uma aluna queridíssima minha, né, que partiu dessa forma. Eu fiquei em estado de choque, né, e imaginando as feridas que isso causou naqueles que precisam continuar aqui, né. E aí, se a gente não cuida desses que tiveram que dar continuidade, aonde que nós vamos chegar, né? Então, assim, eu ouvi coisas importantes sobre a prevenção hoje pela manhã, e que diz que a primeira coisa que não podemos negligenciar em dizer, né, como já falei, diminuir a dor do outro, escutar ativamente, né, para que a pessoa coloque para fora. A gente precisa colocar para fora. Cuidar da mente como a gente cuida do corpo. Às vezes a gente escuta tanto falar, vá para a academia, e a mente, como que a gente tem alimentado, né? Poxa, como que às vezes a gente fere alguém sem saber que feriu e segue a vida? E a pessoa fica lá. Eu costumo dizer repetidas vezes, eu não escolho o que eu recebo, mas eu escolho o que eu transmito, né? Então, quando alguém pouca convivência comigo, escolhe me chamar de Betaninha, carinhosamente, né? Talvez essa pessoa não saiba o bem que ela está me fazendo, né? Como é gostoso ouvir esse carinho, né? São pequenos detalhes que são extremamente importantes e que não nos fazem desistir e nos ajudam a não deixar as pessoas que estão do nosso lado desistir. Mas as pessoas passam por cima uma das outras sem nem querer saber, sabe? Nosso maior desafio são os relacionamentos interpessoais. Eles precisam ser saudáveis. E isso também está se acabando. A gente entra num ambiente de trabalho onde vivenciamos uma disputa, um ringue, onde as pessoas estão ali lutando para ter o lugar da outra, para dizer quem ganha mais, quem ganha menos. Meu Deus, nada disso vale a pena, né? É uma coisa assim que adoece. Se a gente não buscar um direcionamento, pequenas coisas vão nos adoecendo, como já falei aqui anteriormente. São tantos detalhes. Eu me lembro, eu gosto de compartilhar, não quero me estender, por favor, pastor, me chame a atenção se eu estiver me alongando muito. Um aluno meu estava triste, né? E eu olhei para ele e disse, ele hoje não está prestando atenção, o que está acontecendo, né? Parei a aula e chamei, conversei, uma experiência, ele veio perto de mim e eu falei, o que aconteceu? Ele relutou. Eu falei, não, fala com a tia, o que houve? Ah, eu briguei com meu avô, estou muito triste. Aí eu falei, você brigou com o seu avô? Peraí, vamos resolver isso agora. Vamos telefonar para o seu avô, você vai conversar, ele vai te perdoar. Não, tia, ele não vai me perdoar. Eu falei, meu filho, claro que vai, seu avô te ama, ele vai te perdoar. Como que a gente imagina, esse avô imaginou, que essa criança fosse para a escola, que ia prejudicar a aprendizagem dele, que ele ia entrar ali entristecido, e que a gente precisa cumprir um papel observador, né, ali. Aquela criança, então, ligou para o avô, e o semblante mudou, e a aula rendeu.
porque ele viu que o avô perdoou e realmente assim, nós precisamos ter atenção, né? Esse avô depois teve a oportunidade de conversar comigo, eu não podia realmente imaginar que ele estaria tão entristecido, né? E a gente precisa ter essa percepção, né? E Deus vai nos colocando em lugares, nos dando a oportunidade de fazer diferença na vida das pessoas, né? E aí vamos então cuidar da mente, escutar as pessoas atentamente. Uma sociedade que diz que você tem que ser forte o tempo todo, é complicado manter a saúde emocional, né? E entender que não existe força maior no mundo do que o amor, né? Eu entendo que não existe força maior do que o amor, né? Que a gente possa seguir aí confiante, abraçar mais, sorrir mais, ouvir mais, amar mais e principalmente, né, pensar antes de falar para não ferir o outro. Pequenas cicatrizes, né, passam a ocupar um lugar enorme dentro de nós e nós precisamos nos unir e mudar esses números. E nós só vamos mudar esses números quando nós aprendemos a nos amar, para que possamos então amar o outro, né? Que a gente siga aí confiante que nós vamos avançar nesse amor ao próximo, né, pastor? Né, Luiz? Não é isso? Ulisses, Érica, tá bom? É isso, gente, que eu tenho para dividir com vocês aí um pouquinho. Gente, se viessem aqui 3 de vocês, Já valeria a pena. foi o que nós entregamos. Quem precisava disso? Valorizou muito a presença de vocês. Então, não é apenas uma retórica. Não. É uma mentalidade, uma atitude que eu tenho. Entendeu? É você que está aqui, é você que vai tudo. Vale a pena. Setembro Amarelo, ele surgiu nos Estados Unidos por causa de um adolescente de 17 anos que pintava um Mustang amarelo e se matou e deixou um bilhete para os pais dizendo: não se culpem. E é complicado o pai não se culpar depois de tudo isso. E a partir de 2015 se tornou um movimento mundial, alcançando o Brasil através do CVV, né? Que as pessoas podem entrar em contato, né? Tem toda uma assistência, então é uma preocupação. E a gente vai fazer um ode à vida, né? Um hino do Roberto Carlos, do Erasmo Carlos, que diz que é preciso saber viver, porque a gente aprende a viver a cada dia, um com o outro, em convivência e nesses debates. A OK TV tem orgulho de estar transmitindo esse evento público e esse evento necessário através do programa Formação do Saber, e que você possa ter consciência na sua casa, na sua família, que é o primeiro núcleo, para que as suas crianças, você mesmo, procure se cuidar mais, procure entender como se você funciona e procure um profissional, se necessário for. Não tenha medo, ninguém é forte o suficiente, mas juntos a gente consegue vencer esse grande mal do século. Para ter certeza que os contratos serão executados conforme o estabelecido, conte com o Seguro Garantia Tóquio Marine e fique tranquilo. São mais de 15 modalidades para atender sob medida as empresas. A contratação é simples e rápida. O cadastro do tomador tem aprovação automática de até 20 milhões. Tudo isso para as empresas públicas e privadas de todos os tamanhos e segmentos. Seguro Garantia Tóquio Marine. Contratos protegidos, negócios garantidos.